passar a imagem, comandante, só para a gente... Vamos lá. Vamos lá. Essa imagem de 2022, como eu falei, eu estive lá dessa vez para ver como está a situação atual. Essa igreja foi totalmente reconstruída. Nós fizemos uma parte do documentário ali, em Valnavarra, conversando com pessoas que estiveram ali. Tem até uma das fotos em que eu estou abraçado com uma senhora, salvo engano. Essa aí é também a imagem de 2022, né? Esse padre Alexander, nós conversamos com ele dessa vez. Que ele contou, aliás, dá até para ver nessa imagem, né? Tem 3 ícones que não foram destruídos, 3 imagens de santos que não foram destruídas ali. São essas 3 que estão atrás dele. O resto da igreja veio tudo abaixo, acabou tudo. Tem uma outra foto que eu estou abraçado com uma senhora ali que contou que essas fotos são separadas. Aqui, volta. Ali. Isso. Essa senhora da foto foi uma parte muito impactante da viagem. Assim, quando chegamos lá, um time de jornalistas chegando na igreja, nós conversamos com o padre, né, dissemos que queríamos falar sobre os eventos de 2022, se havia alguém ali que estava no momento do ataque. Aí ele chamou essa senhora, dentre os que estavam ali no serviço litúrgico no momento, porque ela presenciou os fatos em 2022. E foi uma coisa muito profunda, assim que ele chamou essa senhora, ela viu que havia jornalistas, ela percebeu que ela teria que lembrar desses fatos, ela desabou em lágrimas, ela começou a chorar. Né? O que ela contou foi, assim, mesmo sabendo histórias muito marcantes de todo esse conflito, né? já tendo ali visitado a região várias vezes, etc., eu sei de muitas coisas, mas mesmo sabendo disso, a cada nova história nós nos impressionamos. Né? Basicamente era um dia de serviço litúrgico, não havia nada de movimentação militar na cidade, e um grupamento ucraniano de tanques invadiu a vila e houve bombardeio a essa igreja. Desde os que estavam na igreja, era um momento de serviço litúrgico, aliás, havia várias pessoas, só me engano, 40 pessoas dentro da igreja. Não houve mortes, não houve baixas, feridos, mas não houve mortes. As pessoas conseguiram fugir para se abrigar no porão, mas, como eu falei, os ucranianos, depois de bombardear, chegaram as tropas, alocaram dentro dos escombros e começaram a atirar contra os moradores da vila. Então, dentre os que estavam na igreja, apesar da igreja ter sido bombardeada, não houve mortes, mas os que estavam de fora, muitos morreram. Pode passar a imagem. Vamos mostrar algumas coisas. Essa é uma foto da igreja, mostrando... Hoje ela está totalmente reconstruída. Em 2022, quando os russos dominaram a área, expulsaram os invasores e imediatamente começou a reconstrução. Eu fiquei lá algumas horas e vi muitos soldados entrando ali para rezar, etc., acender velas. E acabou virando um ponto de referência espiritual para toda aquela região. Né? Tanto soldados quanto civis visitam muito essa igreja pela história do que esse templo passou. Aliás, uma história interessante. Ali, isso fica no distrito de Valnavarra, né? Uma região majoritariamente rural, totalmente rural, melhor dizendo. E próximo à aldeia onde fica essa igreja, fica uma outra vila onde vive um povo grego, né? Um povo étnico grego, a vila de Bugas. Nessa vila, os ucranianos chegaram logo depois de passar, né, por onde está essa igreja. Eles destruíram a vila da igreja, acabaram com a igreja e seguiram em frente. Né? Era um grupamento de tanques. Quando eles chegaram em Bugas, os gregos locais, né, sabendo o que havia acontecido nas vilas ao redor, simplesmente se rebelaram. Pegaram tudo que tinha em casa, quem tinha arma pegou em arma, quem não tinha pegou faca, etc., tudo que pôde, e eles literalmente atacaram as tropas ucranianas. Incendiaram blindadas, incendiaram os carros de combate e tal. Os ucranianos, obviamente, reagiram, houve mortos ali na vila, porém, para não perder tempo nas movimentações militares, ali combatendo uma insurreição popular, eles preferiram recuar. Né? E os ucranianos saíram dessa vila. E hoje o distrito de Valnavarra é muito interessante de ser analisado essa discrepância, porque todas as vilas ao redor estão destruídas, menos esse vilarejo de Bugas. Essa vila grega sobreviveu, está intacta, porque houve um ato ali de
revolta popular, né? Eles expulsaram na marra os ucranianos. Pode passar por aí. Isso aí começou, né, no outro distrito de Petrovsk. O distrito de Petrovsk, pessoal, foi o distrito onde aconteceram alguns dos crimes de guerra mais bárbaros do nosso século. Vamos colocar ali, obviamente, os mais bárbaros do nosso século foram em Gaza. Porém, se nós tirarmos Gaza da equação e colocarmos o leste europeu, esses subúrbios de Donetsk que foram as regiões mais afetadas. Isso que vocês estão vendo aí é um brinquedo num parque. É um cavalo. Você pode passar a imagem, acho que é a cabeça do cavalo na outra foto. Isso é um cavalo, é um parque de diversões. Aí tem destroços de tiros para todo lado, destroços de mísseis, de drones, tudo está destruído. Essa região foi atacada diariamente desde 2014. Totalmente destacado, e obviamente houve combate por terra entre tropas russas e ucranianas em 2022. Petrovsk fica nos subúrbios ali de Donetsk, como eu falei. Não lembro exatamente a quilometragem do centro, mas fica um pouco distante. E o que acontece? Assim que começou a Operação Militar Especial, os bombardeios em toda essa área residencial dos subúrbios aumentaram absurdamente. Essa é uma das fotos numa praça ali, próximo ao centro de Petrovsk. E agora vamos passar a imagem de uma família, que eu até comentei um pouco nas redes sociais sobre esse caso. Esse menino. O nome dele é Roman. Ele foi vítima de bombardeio no bloco residencial onde ele vive, né? Houve um ataque onde ele foi ferido com estilhaço na perna e na coluna. Inclusive, nessa foto, ele está me mostrando justamente a imagem do ferimento do celular dele. O que aconteceu? Eu conversei com ele e com a mãe dele, a Natália. Ambos têm, cada um, os seus dramas, né, pessoais e os coletivos familiares. Desde 2014, quando ele tinha apenas 4 anos, né, o dia a dia da família é na base de bombardeios. Ele passou boa parte da infância nos abrigos antibomba, exatamente como o Petro Poroshenko prometeu que faria. Para quem não sabe, houve ali assim que o Poroshenko assumiu o poder em 2014, ele prometeu lá no famoso discurso de Odessa que as crianças do Donbás viveriam suas vidas em abrigos antibomba. E essa foi a vida do Roman. Né? Esses abrigos, nos porões dos blocos residenciais, são extremamente gelados, para quem não sabe, é uma média de mais de 10 graus abaixo da temperatura ambiente. E nós estamos falando de temperatura ambiente que no inverno é menos 20 graus. Então, não há aquecimento ali, é uma coisa terrível. E boa parte da população do Donbás viveu ali, né, sua infância, né, todo esse período aí de 10 anos, tendo que diariamente descer a esses abrigos. Quando começou a operação, o Roman foi atingido num desses ataques, com estilhaço, e foi encaminhado ao Hospital Central de Donetsk para tratamento, né. Os outros hospitais da cidade não tinham como dar suporte, não havia suporte médico para o caso dele ali em Petrovsk, e teve que ser encaminhado para o centro de Donetsk. Chegando no centro de Donetsk, o que aconteceu? Ele foi encaminhado para a mesa de cirurgia, já na mesa, os médicos já operando ele, o hospital começou a ser bombardeado. Então, houve um ataque massivo contra o hospital, destruíram toda a estrutura do hospital, morreram vários pacientes, várias coisas, e os médicos não pararam de fazer a cirurgia em nenhum momento. Sob fogo, sob risco de morte, eles o operaram e conseguiram salvar sua vida. Até hoje o Roman tem várias limitações, ele não pode fazer esforços físicos, carregar peso, etc. Inclusive, nesse momento que eu cheguei ali, ele estava retornando de Kazan, onde ele passou meses em um centro médico especializado para reabilitação motora, etc. Mas, apesar de todos esses problemas, ele está vivo, né? O que é uma grande sorte, porque muitas outras crianças do Donbás não tiveram essa oportunidade. A mãe dele teve
compartilhou uma história com a gente, inclusive, que nessas idas e vindas do hospital, houve uma ocasião em que ela teve que pegar o ônibus para casa, e ela é fumante. Ela resolveu acender o cigarro e esperar o próximo ônibus. Quando ela acendeu o cigarro, caiu um míssil no ônibus. Morreu, todo mundo estava no ônibus. Ela falando com a gente, simplesmente, fumar mata, mas naquele dia fumar me salvou. Em outra ocasião, houve um ataque aéreo, né, com literalmente aviões de combate bombardeando o bloco residencial onde ela vive. Isso se tornou rotina ali. Em Petrovsk é essa a realidade. O que aconteceu de grande mudança na região foi a tomada de Avdiivka. Desde que Avdiivka, no começo do ano passado, a realidade de Donetsk mudou drasticamente, porque Avdiivka era uma região que, pela sua localização, permitia ataques muito brutais, muito intensos, em grande escala e frequência, ao centro de Donetsk e a esses subúrbios, né, como Petrovsk. E quando Avdiivka cai para o domínio russo, os ucranianos perdem essa capacidade do centro profundamente, tão fortemente. Hoje, esses ataques continuam, porém são mais raros. Hoje a Ucrânia precisa usar ou mísseis de longo alcance, ou mísseis de médio alcance, ou drones de longo alcance para chegar ali naquela região, né? Não que não aconteça, acontece, né? Meses atrás eles atingiram ali de novo o centro o mercado de Donetsk, por exemplo, que fica ali próximo ao centro, né? Eu visitei esse mercado, inclusive, uma das partes mais atacadas de Donetsk, que foi esse mercado público. Mas é mais raro hoje, porque os ataques são mais caros. Antes, qualquer disparo de artilharia destruía qualquer alvo em Donetsk. Hoje a situação não é essa. Antes de Avdiivka ser controlada pelos russos, a linha de contato era 4 quilômetros do centro de Donetsk. Hoje é 34 quilômetros. Então, mudou muito a situação, porque não é só a Avdiivka, simplesmente, mas a capacidade que a localização de Avdiivka permitia de ataques ao redor.